vocês são. Eu sou o João, essa aqui vai ser a resolução da semana 1, então, desse PET 2 do primeiro ano. Bom, questão 1, a gente vai ver esse bichinho bonitinho aí, que infelizmente não tinha nenhuma imagem, mas é muito bonitinho. Questão do Enem. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Bom, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Eu coloquei umas colinhas aqui do lado para meio que resumir o que foi dito ali no texto, né? Falou que de dia ele descansa enrolado num cipó, de noite, né, ele se move lentamente e emite um assobio, e falou, né, da gestação, né, que sempre tem uma prole só, e depois de nascer ela precisa de cuidado, até conseguir procurar as comidas sozinhas, né, de amamentação, precisa, e da sobreposição territorial, né, que tem mais fêmeas do que machos, né, e que tem a ver com a reprodução, né. Bom, então, eu vou passar um pouco aqui, falar um pouco sobre cada um desses, para a gente discutir brevemente. Primeiro, das alternativas, né, o nicho ecológico. Gente, nicho ecológico talvez seja desses termos aí o mais abrangente, inclusive ele praticamente abrange todos esses outros alternativas, porque ele vai desde o habitat, né, onde o animal se encontra, até o que a gente fala muito de papel dele nesse ecossistema, né, que é a função, as interações que ele exerce com os outros seres vivos, né, ou até com as coisas abióticas também. E aí, então, leva em consideração também os fatores limitantes e a capacidade reprodutiva dele também. Então, você vê que essa alternativa ela parece que foi muito além, né? No texto ele não falou muito sobre essas interações nem com nenhuma outra espécie, né? Então, tá meio estranha essa alternativa. Segunda, potencial biótico. Potencial biótico é a capacidade inata de uma população aumentar. Tem a ver, então, justamente com a reprodução, né? Tipo, como que ela aumenta de tamanho se reproduzindo. E aí, nesse texto, a gente viu bem isso, né? De que ela tem então, é uma coisa que parece demorada, né? Porque é uma prole por gestação, mas que são muitas fêmeas, né? Por macho. Então, é meio que dessa forma que ela vai aumentando a população, né? O macho pode ter mais de uma fêmea, né? Então, parece bem provável que seja essa alternativa. Vamos deixar ela marcada. Terceira é habitat. Vocês viram que o habitat estava já dentro de nicho ecológico, né? O habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie. Mas é bem ampla mesmo, né? Essa área que a gente fala. Ela é muito complexa. Então, a gente pode ter florestas, mas a gente pode ter desertos, que são assim, completamente opostos, né? Mas cada espécie tem, né, essa preferência que a gente pode até falar habitat natural. O texto não falou muito, né, disso, acho que não abordou, falou no máximo do cipó lá. Biótopo. Biótopo está meio que dentro de habitat, né, ele é a menor parcela que a gente pode delimitar geograficamente dentro de um habitat e está relacionado a uma região bem regular, onde a gente tem as condições, tanto físicas quanto bióticas, né, muito regulares. E aí, por isso, a gente pode usar até como referência. Né, tipo. Bom, eu acho que também não falou muito disso no texto, né, de todas essas condições. Nível trófico está relacionado, né, à cadeia alimentar, tem a ver com o papel, né, do indivíduo, então volta lá no nicho ecológico, mas ninguém, né, a gente só viu mesmo sobre o tamanduá, então a gente nem sabe quem preda ele ou o que ele se alimenta, então no texto não tem muito também sobre isso. Então a alternativa é mesmo potencial biótico. Na verdade, gente, a resposta para essa questão é nicho ecológico, tá? Me desculpem. Por que é nicho ecológico ao invés de potencial biótico?
para ser potencial biótico, ela tinha que estar reforçando mais a questão reprodutiva, né, a capacidade máxima, porque potencial biótico tem a ver com isso, né, a capacidade máxima reprodutiva, né, nas condições favoráveis. E a questão ela não cita muito isso, né, ela conta mais sobre os hábitos, né, dele, onde ele dorme, o território, né, os recursos que ele utiliza, a interação entre, né, os indivíduos da mesma espécie. Então isso tem mais a ver com o nicho ecológico mesmo. Vamos lá, questão 2. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Pode passar. Então, aí o comando da questão é: o grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por. Então, como foi dito na questão, no texto, né, ele trata como o bioindicador esse grupo de organismos que, de alguma forma, ele diz o que está acontecendo no meio, né, ele dá uma ideia, de alguma forma a gente consegue observar por meio dele a situação do meio em que ele está vivendo. E ele pontua no final do texto que quanto mais baixo na cadeia trófica esse organismo está, mais provável é que esse organismo pode ser considerado um bioindicador. Então, nesse grupo de alternativas que foi apresentado, a gente tem algas, peixes, baleias, anêmonas e camarões. De todas aqui, a gente só sabe que as algas, né, são os únicos seres desses grupos que é autotrófico, que faz a fotossíntese, né? Então, ele é o único grupo, né, o basal dessa cadeia trófica que a gente vê naquele grupo lá, e é o mais provável, por conta disso, de ser um bom bioindicador do ambiente. Então, como a gente vê nessa pirâmide, a gente vê que o nível trófico mais basal aí é justamente algas e, no caso aí, fitoplâncton, que é justamente, na maioria dos casos, né, são algas que são microscópicas e são comidas, né, por essa galera do segundo nível aí, que já usou o plâncton, que, como o nome já diz também, a gente pode relacionar como usou, né, animais. Então, são organismos que vão ter uma atividade heterotrófica, né? Então, eles vão poder alimentar de outros os seres vivos, assim como nós, animais, fazemos. E, diferentemente do zooplâncton, ou do fitoplâncton, que é fotossintetizante, vão ter esse papel parecido com o das plantas para a gente, né? No meio terrestre. E daí para cima a gente vê aí peixes, tem também aí uma foca e um urso polar que a gente não vê lá nas alternativas, mas a gente consegue representar outros níveis, né, de níveis tróficos da mesma forma que a gente poderia olhar com os outros animais que estão lá nas alternativas. Então, o mais importante aqui tem que levar em consideração justamente a questão das algas, né, que é a mais basal e que é o que a questão está procurando, né? Então, algas, questão 2. Então tá, questão 3 do Enem. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então tá a imagenzinha, né, o cara tentando matar o leão, o tigre dente de sabre, né, na verdade, eu acho, ele tentando matar o cara e o abutre só querendo a carniça. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Então ele estava de barriga cheia querendo comer mais. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos dele. Então, né, níveis tróficos, a gente falou um cadinho lá na questão 1, é aquela coisa da cadeia alimentar, né?
Foi essa situação, né, hipotética que foi descrita, que ele tinha se alimentado de frutas e grãos. E, bom, né, vocês sabem, na cadeia alimentar, né, na cadeia trófica, sempre começa de um organismo produtor, né, um autótrofo, porque eles que conseguem produzir, né, o alimento naturalmente. Então, em seguida, a gente tem sempre um consumidor, que é chamado de consumidor primário, quem come diretamente, né, esses seres autótrofos, os produtores, e o consumidor que come, tipo, o consumidor primário, então é o consumidor secundário, e vai indo assim, simplesmente dessa forma, né? Se algum organismo consome o consumidor secundário, é chamado de consumidor terciário, porque ele está consumindo basicamente em terça parte, né, o que foi produzido ali pelo produtor. Então, a pergunta era justamente quem eram o tigre e o abutre. Então, eles são consumidor secundário e consumidor terciário, essa é a primeira alternativa. Desculpa. Então, por último, aqui, a gente tem a questão 4, né, que é uma questão do Enem também, que diz: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então, o que a gente vê aqui, né, nessa imagem é justamente que a gente vê, justamente ali um caramujo, né, que está se alimentando da planta, provavelmente aquilo ali. E, assim como esse caramujo, a gente vê também um peixe pequeno se alimentando da planta. Daí, ambos são alimentados, quer dizer, alimentam, né, o peixe maior. E da mesma forma, o peixe maior e o peixe menor, eles são alimento da garça, né, nessa imagem. E qual que é o resultado disso? Existe um fluxo, né, de energia, né, de matéria também, né, de biomassa, né, digamos assim, que segue justamente das plantas até que chega na garça, né? Então a gente pode dizer que, como diz lá em química, né, que tudo se transforma, nada se perde, né? Nada se perde, tudo se transforma, é a ordem ao contrário. Que a gente tem lá no começo a energia na planta e ela é passada com os níveis tróficos, né, por meio da alimentação, para os níveis superiores. Só que, no entanto, essa energia não é a única coisa que acaba sendo levada com a alimentação. Quando a gente come, por exemplo, qualquer coisa, a gente vê lá, tem ômega 3, tem gordura, tem sei lá o quê. Tem bastante coisa além que tudo, quer dizer, praticamente tudo que a gente se alimenta, né? A gente acaba levando tudo que tem dentro para dentro da gente também. Isso vai acontecer também nesse caso dos níveis tróficos, né? No caso aqui a gente tem apresentando a questão do mercúrio, que é um metal, né? E que a gente não consegue eliminar quando a gente se alimenta dele. Então ele é o problema maior disso é que ele é um metal tóxico, né? Em grandes concentrações se a gente tiver muito mercúrio dentro da gente acaba morrendo. Até porque ele é neurotóxico, então você vai ter vários problemas justamente cerebrais, assim mesmo, a gente vai ter vários sintomas, assim, de dificuldade de mexer e tal. E, como se espera, né, algo que faz um efeito desse no corpo vai ser bastante prejudicial para qualquer organismo que tem essa concentração alta desse metal no corpo. Então, seguindo, a gente tem aqui as opções, né, que são os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam de plantas contaminadas. Sim, eles vão se alimentar das plantas contaminadas e vão se contaminar com mercúrio. Mas, no entanto, essa não é a resposta, justamente porque durante esse processo de passagem de níveis tróficos, tudo que tem no peixe pequeno acaba passando tanto para o peixe maior quanto também para a garça, né?
mesma coisa vai acontecer com o caramujo e com as plantas, que vão levando cada vez mais para níveis mais altos. E como resultado disso, já que os seres vivos de altos níveis tróficos acabam pegando de todos esses grupos abaixo, a gente acaba tendo essa acumulação de metais pesados, no caso do mercúrio, nos níveis mais altos. Então, a concentração desses metais nos níveis mais altos acaba sendo a maior, e no caso aqui, né, as aves que são os predadores de topo dessa cadeia vão ser justamente os que vão acumular mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos, ou seja, dos níveis tróficos mais baixos. E justamente é o que vai acontecer não só com as aves, né, mas pode acontecer também com a gente. A gente vai ver no próximo slide uma possibilidade do que pode acontecer com a gente, já que quando a gente vê justamente toxinas ou metais pesados na água, isso pode acabar sendo passado e vai, né, ser passado desde a água até os seres autotróficos, né, que também, no caso aqui a gente vê que é o fitoplâncton, que a gente já falou, para o zooplâncton, para os peixes pequenos, para os peixes grandes, até a gente pescar, né, esse peixe grande acabar também se contaminando com seja lá o que tiver na água, né? Então, a gente tem que pensar no que a gente está jogando na água e não só na água, né? Também em outros meios. Aqui a gente apresentou na água, mas também pode acontecer contaminação de meios terrestres também. E isso acaba levando também a uma bioacumulação de materiais que fazem mal para a gente. Então, a gente acaba colhendo, né, o que a gente acabou plantando, né, que é o mal, nesse caso. Então, resposta às aves, pois são predadores de topo dessa cadeia, acumulam mercúrio incorporado pelos componentes das demais elos. Especialmente nesse caso aí que a gente viu na água, né, que fica solta na água, é muito fácil de ter essa contaminação justamente porque não é só as plantas, ou no caso lá do fitoplâncton, que vão ser os que vão utilizar dessa água que eles estão, né? Todo mundo tem contato com essa água e todo mundo acaba ficando contaminado com seja lá o que tiver na água. Então, não só por conta do contato não só digo por conta da alimentação, o próprio contato com a água também é um fator que leva essa bioacumulação nos níveis tróficos mais altos. Verdade. Então acho que é isso, né? Essa semana foi curtinha. Dúvidas agora? Quem tiver dúvida, é hora de tirar. Podem falar aí no microfone, pode falar aí no chat, a gente responde. Não é bem uma dúvida, mas é só uma curiosidade. O que seria as anêmonas? Anêmona é um animal, né? É o famoso... A gente tem, dentro do grupo das anêmonas, a gente tem... Nossa! Dentro do grupo das anêmonas, a gente tem águas-vivas também, mas a anêmona, ela fica fixa lá enfim, nos recifes de corais, nessas partes baixas do mar, próximo à costa, né? É onde vive o peixe-palhaço, né? Também. Onde o Nemo morava, né? Lá no Procurando o Nemo. E são animais também, eles ficam fixos, eles ficam parados a vida inteira, mas nem por isso eles deixam de ser animais, né? Se eu não me engano, tem uma boca bem no meio, né, dos tentáculos, porque ela tem vários tentáculos. Eu acho que aí, eu não sei se elas se alimentam assim, né, por coisas bem pequenininhas, mas elas têm inclusive veneno, né, que só o peixe-palhaço, que parece que tem uma resistência, um dos poucos que tem resistência, que é justamente para também predar, né, para se alimentar. Por isso que ela pode parecer uma planta autótrofa, produtora, mas não, é um animal. Ela faz filtração, né? Ela capta justamente esses pequenos animais do zooplâncton, né? Que são, por exemplo, o krill. A gente tem vários artrópodes pequenininhos que ficam na água. A gente tem também no fitoplâncton, também, se chegar lá na anêmona, ela acaba se alimentando também desse fitoplâncton. E ela acaba se fazendo justamente por filtração na maioria dos casos, né? Não no caso da água-viva, que ela acaba caçando mesmo ativamente, às vezes,
Mas no caso da anêmona, ela, a maioria das vezes é isso aí. Deixa eu só dar uma inteira no que eles falaram, que é o seguinte: lembra que tem um reino animal, desse reino a gente faz parte, aqui no ensino médio a gente estuda dividido em 5 reinos, né? O reino Monera, o reino protista, o reino fungo, o reino vegetal e o reino animal. Nós também estamos nesse reino animal, nós somos animais, e a anêmona é um animal. Tá? E aí, dentro do reino animal, eu tenho 9 filos. Eu tenho poríferos, quinidários, nematóides, plateumintos, artrópodes, moluscos. Mamíferos. Cordata, na verdade. Cordata, né? Filo cordata. E agora me fugiu um último filo aqui. Acho que eu não falei anelídeos. Mas são esses 9 filos. E a anêmona, ela está no segundo que a gente estuda em grau de complexidade. Os animais mais simples que existem são os poríferos, que são as esponjas que a gente acha no mar. E depois, em grau de complexidade, já vem os quinidários. A característica dos quinidários é ter quinidoblastos, que são células urticantes. São células que, na hora que um outro organismo encosta nele, ele vai soltar tipo um chicote, assim, com uma substância que vai causar uma paralisia, vai machucar esse animal que está encostando. Igual os meninos falaram, evolutivamente, o peixe-palhaço, ele adquiriu uma certa resistência para passar no meio desses tentáculos sem ser afetado por esses quinidócitos, que são as células características dos quinidários, tá bom? São as células que ficam ali nesses tentáculos. E os meninos falaram sobre a água-viva, porque a água-viva também está nesse mesmo filo. Também é um quinidário, assim como a anêmona. A grande diferença entre a anêmona e a água-viva é que a anêmona, ela fica presa no solo, dificilmente ela vai sair andando por ali. Não é que em algumas situações ela não consegue rastejar ali um pouquinho, ela até consegue ter um certo deslocamento. Depois eu ponho um vídeo para vocês no YouTube dela se deslocando para vocês verem, mas ela vai soltar daqui e cair ali. Não é nada muito grande, não. Diferente da água-viva, que é livre natante. A água-viva, ela vai nadando assim, né? E aí, os tentáculos da anêmona é para cima e os tentáculos da água-viva é para baixo. Essa é uma característica fundamental na classificação desses organismos. Tá? Mas é isso, resumindo, o que os meninos falaram é isso. Assim, eles falaram da boca, é um animal que tem boca, é um orifício, assim, que fica ali no meio dos tentáculos, tem boca, tem uma cavidade gástrica ali, uma cavidade que vai fazer a digestão, mas não tem ânus. Olha que legal, esses animais evolutivamente ainda não, eles não adquiriram ânus, então, pela mesma cavidade que entra o alimento, vai sofrer a digestão, vai ser absorvido ali o que for que tiver que ser absorvido, e pela mesma cavidade vai acabar saindo o que for o resto dessa digestão. Ela vai vomitar ali o que ela não absorver na alimentação dela. Essa interação com o peixe-palhaço, ela é muito bacana, ela é um mutualismo, é uma interação ecológica ali, mutualismo não obrigatório, tá? Não é obrigado que eles vivam juntos, mas é muito interessante para a anêmona, porque como o peixe-palhaço ele precisa se alimentar, toda vez que ele traz alimento para ele, ocasionalmente pode acabar caindo alguma coisa ali perto da boca da anêmona, ela vai acabar absorvendo também os restos do alimento do peixe-palhaço. E para o peixe-palhaço é muito interessante, porque ela vai conferir proteção para ele de outros predadores maiores. O peixe-palhaço é um peixe pequenininho, quem assistiu Procurando Nemo sabe que ele é pequenininho, bonitinho, muito chamativo. Então, ali dentro ele acaba tendo proteção também. É uma interação bacana. Obrigada pela pergunta muito legal.